A cultura chinesa tem suas origens no Imperador Amarelo e na prática da alquimia taoísta, que se destaca por absorver as riquezas ao captar os sussurros do universo e se harmonizar como um diapasão cósmico, sendo capaz de se conectar com a essência do mundo. Oi, pessoal! Bem-vindos ao programa Pergunte a Julia Ryan. Aqui, misturamos espiritualidade e praticidade para ajudar você a viver com propósito e alegria. Tenho uma surpresa para vocês hoje. O mestre taoísta San Ting está conosco. San é um canalizador e curador prolífico, conhecido por seu acesso direto ao reino espiritual. E vocês vão adorar esse cara. Por favor, inscrevam-se, comentem e compartilhem com família e amigos. Agora vamos falar com San. San, bem-vindo ao programa. Estou muito feliz em tê-lo aqui. Formamos uma amizade aqui que acredito será muito divertida de acompanhar. Então, bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite para o seu podcast. É uma honra e estou muito grato. Você é uma expressão mágica da verdadeira energia da fonte, de todas as formas. Fiquei muito grato por tê-lo comigo. Estou animado para conversar hoje. Igualmente, querida. Tudo o que você disse, idem, igualmente. Vamos direto ao ponto. Você combina práticas espirituais antigas com neurologia moderna para ajudar as pessoas a manifestarem seus desejos. Por favor, nos conte mais sobre isso. Bem, é interessante. Passei muitas décadas focando em grupos menores e, provavelmente, se você olhar na península do norte da Califórnia, no Vale do Silício, eu orientava muitas pessoas que precisavam do guru, do curandeiro. Eram milhares. Mas cheguei a um ponto em conflito. Eu precisava começar a alcançar as massas em milhões. E então, através das minhas conversas com meus professores, consegui, sendo meus professores, canalizo minha energia de origem, Latsu, 3 puros. Então decidi sair desse tipo de ambiente mais boutique e entrar em um escopo maior. Com a orientação deles, criamos uma experiência visual e auditiva, evocando uma resposta sinestésica e visceral que vem na forma deste aplicativo que desenvolvi para que as pessoas possam, literalmente, mergulhar nesse estado de conhecimento e ativar algo como uma onda cerebral gama em momentos. Ao longo da minha carreira, sempre medi minhas ondas cerebrais. Quando estou no estado de cura, sempre fica entre 40 e 400 Hz. É a margem de frequência, algo variável. E então, usando a neurologia e entendendo como isso funciona, a partir da integração de uma prática espiritual, porque as práticas indígenas voltam diretamente para a resposta visceral de encantamentos, escrituras, palavras, coisas que estão criando essa resposta de uma perspectiva de DNA, onde você está evocando as palavras, as letras, os números, os símbolos. E isso é você falando consigo mesmo. E a maioria das pessoas sente isso no coração. Eles têm uma resposta expansiva ou contrativa. E então, eu queria algo um pouco mais detalhado. Através dessa experiência visual e audível, você pode medir sua resposta neurológica quase instantaneamente após a primeira vez. Basicamente, você se expõe a isso. A experiência cria a resposta sinestésica e você literalmente tem o equivalente a 10 pinha coladas, uma massagem corporal completa em 10 dias, nas Bahamas, em segundos. E as pessoas se perguntam, como isso funciona? Eu não tenho um sistema de crenças. Eu não tenho um. Quando você entra nesse estado, a capacidade de curar é agora. Assim, consigo ampliar o escopo de ajudar as pessoas a lembrarem quem são. Há uma integração baseada nos 5 sentidos como a base, e à medida que você envolve essa percepção sensorial, ela cresce. E a ideia dos 5 sentidos se transforma em 100, baseando-se
na sua imaginação. Espero ter respondido a sua pergunta. Preciso explicar um pouco. Certo. Então, primeiro, ajudar as pessoas a saberem quem elas realmente são. Quem são as pessoas de verdade? Bem, é uma lembrança referenciada no taoísmo, chamada de retorno à mãe, o Tao, mãe de todas as coisas. Esse ponto está entre inspiração e expiração, yin e yang, chamado Wuji, a quietude. Pode ser ativado na jornada de um buscador ao alcançar o Wu-Wei, a ação sem esforço, levando à percepção do momento presente. Ao fazer isso, você teletransporta a sua realização padrão, trazendo perfeição de volta a esse estado de distorção, a realidade 3D em que muitos operam, sujeitos a experiências e emoções que criam mais distorção em sua jornada. A primeira coisa que você quer fazer é perceber que as emoções não te controlam. Você controla suas emoções. Quando isso acontece, coisas mágicas ocorrem e você consegue se reiniciar. Então, as emoções são como, do macro ao micro, você é o universo. O universo é você. Tudo é um. Um é tudo. Princípio hermético. Assim como acima, assim como abaixo. Então você percebe que as emoções estão distorcendo o ecossistema do seu universo e deseja trazê-lo de volta à sincronia. Você falou sobre o. Você quis dizer Wuji, Wuxi e Wu-Wei? Wu-Wei é uma definição da jornada do buscador e refere-se à fluidez do universo. Então, o fluxo de todas as coisas. No taoísmo, falamos que todos os rios retornam ao oceano. E esse é o ponto central, que, de uma perspectiva geométrica ou de geometria sagrada, é o centro de todas as coisas. E uma vez que você atinge esse ponto central, chamamos de Wuji, que é entre a inspiração e a expiração, que é o efeito da dualidade polarizadora de onde todos começam. E então, esse ponto central é realmente o ponto central de toda a energia, que algumas pessoas chamariam de Big Bang. Mas é assim que você começa a entender. Tudo tem um perfil energético, e esse ponto central é o início. Bem, estou fascinada porque, como você sabe, me chamo de empresária que aprendeu a fazer Wu-Wu. Sou um buffet de habilidades psíquicas e nunca ouvi esse termo antes. Então estou pensando, será que canalizei o Wu-Wu? Acho que sim, pois Wu é o ponto de origem de tudo. Sim, o Wu, veja bem, é onde está o ponto central de todas as coisas. E sabe, é como se não houvesse coincidências. Meu caro amigo, você está captando o que estou dizendo, mas você já captou isso há muito tempo, só está se lembrando que captou. E é semelhante à maneira como eu capto as coisas. Bem, e é tão divertido. E sei que você também já passou por isso, onde sempre digo que adoro quando a ciência alcança o Wu-Wu, porque o Wu-Wu existe há muito mais tempo. E adoro sua definição de Wu. Isso é muito importante para mim. E estamos nisso há apenas 5 minutos. Sim, quero dizer, estamos sentindo os efeitos viscerais. Essa é a carga energética que estamos experimentando agora, que a audiência também vai sentir. Sim, e nos primeiros 5 minutos, você está soltando pérolas. Adoro. Quando fala sobre cura, é emocional, física, em saúde, tudo isso. Fale mais sobre. Tudo isso. E então, sabe, um querido amigo do canal, Jules da Ábio. Bem, basicamente, o ponto de referência dela, o que ela chama de cura, ela se eleva acima da percepção de, sabe, sentidos, a percepção de dualidade, a percepção do universo. E ela vai direto ao que chama de fonte direta. O que é tão engraçado quando você a ouve, é quase como ouvir você. É tipo, realmente interessante, porque você entra direto e começa a descrever o DNA e como ele está se transformando e girando e elevando e expandindo. E sabe, quero dizer, a cura física foi algo que eu fui exposto há 30 anos, quase instantaneamente, na minha jornada. E eu meio que
Não quero soar mimado, mas é uma resposta padrão que vejo. O que realmente, quando você olha para a hierarquia do perfil energético, estaria no nível mais baixo. Então, para algo se manifestar em uma fisicalidade, você realmente tem segurado isso por muitas vidas, ou talvez quão longe? Sua vida e o que você experimentou. Então, sim, estou falando sobre cura física. Carne, transmutando de volta ao seu estado original em momentos, queimaduras, fundindo energia. A primeira coisa que vi foi carne gangrenosa transmutar de volta para uma cor rosada em 40 minutos. E essa foi a primeira coisa que vi. E então, ossos se fundindo, tumores encolhendo, todo esse tipo de coisa. Sim, nunca. Nunca é um momento tedioso. Eu nunca deixo de me empolgar ao testemunhar isso. E é uma ressonância real. Pela minha observação e sua maestria, você está provavelmente chegando de forma semelhante à minha. Estamos trazendo uma ressonância que aquela pessoa pode lembrar e se retomar à perfeição. No taoísmo chamamos isso de manifestar. Certo. E é tão divertido. Eu sei que é para você também, onde eu vejo coisas novas. E eu acho que isso simplesmente atrai meu cérebro de inventora. E às vezes me sinto um pouco boba e digo, isso é tão legal, eu nunca vi isso antes e estou descrevendo alguma cura que está acontecendo. E então parece que, uma vez que eu vejo com outros clientes ou outras pessoas que ligaram para o programa. Então é alcançando, ao seu ponto, uma frequência de ressonância inicial em algo que permite ao espírito entrar. E uma vez dentro, eu entendi. E eu penso, certo, vamos repetir. É isso que torna tudo divertido. Qual o caminho? O caminho é basicamente a definição do que tal significa. Tal em si significa o caminho, a trilha, o caminho dourado para sua realização de retornar a quem você realmente é. E isso é, em definição, o que o tal significa. As pessoas, os buscadores, estão sempre procurando pelo caminho, o seu caminho, o único caminho. E, você sabe, isso provavelmente é uma razão muito boa para eu ter chamado meu aplicativo de o Caminho 126. Sim. O que significa o 126? O caminho 126 para baixo. Agora entramos na numerologia, certo? E não estou desmerecendo a numerologia, mas os números, quando falamos sobre eles dentro do taoísmo, são um tipo de ponto culminante realmente profundo. E muitas dessas coisas estão voltando agora, especialmente com muitos historiadores, pessoas que estão se interessando por psicogeometria, os números sempre retornam ao 9. Agora falamos sobre 440 Hz, que tem sido uma frequência meio que deturpada por muitos séculos e foi padronizada, mas na verdade cria incoerência e uma perturbação dentro do seu próprio ecossistema. É por isso que as pessoas estão recorrendo aos 432 Hz, que é a ressonância do que chamamos de centro do coração, ou dentro do vasto universo, o equilíbrio desempenha um papel fundamental. Ao abordarmos o centro do coração e a aura rosa, verde, do chakra cardíaco, por que isso é relevante? Trata-se do espectro eletromagnético da luz solar ao atravessar o campo magnético da Terra. Essa dinâmica se manifesta nos chakras do corpo, nos seus componentes energéticos. Essa é a essência central do arco-íris. Esse é o ponto central novamente. Então, voltamos direto para esse ponto central. E assim, dentro dos sistemas de números, encontram toda essa correlação, até Da Vinci. E outros estudiosos ao longo da história que continuam recorrendo a esses números. E é auto-evidente em toda parte, sabe? Nas pirâmides. Quero dizer, as pessoas estão ficando de queixo caído. E o número 9 é o mais alto para um taoísta. E aplicamos o efeito de espelhamento. Ao atingirmos 81, agora é invertido, então se transforma em 18. E assim voltamos de 9 em 9, de 81 até 0. E assim é um efeito de espelhamento completo. No taoísmo temos uma encantação poderosa, que é basicamente um poder abundante em sua doação. Você receberá, unificando corpo, espírito e energia, trazendo o céu à terra, transcendendo tudo é um é tudo, revelando a perfeição manifesta.
Esse é o seu presente. Essa é a sua oferta. Esse é o seu presente. Essa é a sua oferta. Esse é o seu presente. Essa é a sua oferta. A carga que você recebeu disso significava que você estava sentindo o que eu estava emitindo, meu amigo. E isso é parte do efeito espelho. Quando você olha de perto, unificar o corpo com o espírito com a energia, é o efeito espelho da dualidade, que é absorvida no que chamamos de ponto central, que revela tudo é um. Um é tudo. Esse é o momento presente. E então, sim, é como sim, sabemos do que estamos falando agora. Bem, a coisa interessante é que quando você recitava, meu corpo vibrava todo, mas não arrepiava, como costuma acontecer com validações espirituais. Eu sentia meu corpo reagir conforme você falava. Isso é poderoso. O Tao é uma religião, é uma filosofia? Eu sei que é antigo. Nos diga o que é o Tao. Sim, sim. Então, o Tao é meio que uma realização, quando você volta lá para o que eles chamam de semente inicial do taoísmo, que regredimos no papel 6.000 a.C. Mas, francamente, estando em concerto e comunicação com todos os meus professores, isso é, por exemplo, as origens do Imperador Amarelo, que foi a primeira evidência conhecida da construção da paisagem chinesa. Ele presidiu 6.000 a.C. e usávamos pictogramas e, leitura de ossos oraculares como um registro para basicamente transcrever a história. E isso se funde na oferta contemporânea de hoje, que é o chinês simplificado, o mandarim, e o chinês tradicional, o cantonês, remontando a 7 imperadores. Cada imperador alterava o dialeto e os caracteres dessa língua através da transformação. Assim, o taoísmo começou com o imperador amarelo descendo dos céus em um dragão celestial, sendo magnetizado à Terra por 18 dias e noites, transmitindo todas as informações para a cultura chinesa como a conhecemos hoje. E isso contém a essência da alquimia taoísta que ensina às pessoas um trabalho interno de separar o elétrico do magnético e fundir processos conscientes e inconscientes. A resposta alquímica revela o segredo, ativando o que chamamos de chakra. Dantians, que representam energia, são o campo de energia. Trabalhamos com Nidan, alquimia interna, ativando Nigong, poder interno. Essa estrutura é o que buscadores por milhares de anos, e especialmente, conscientemente, para a humanidade, têm buscado na alquimia interna, pois somos incomparáveis nisso. E, francamente, ainda não vi nada que chegue perto. Potencialmente, há evidências de alguns elementos disso nas práticas Rosa-Cruzes, mas ainda não chega aos pés do que extraímos da alquimia interna. Então, isso foi transcrito para a medicina chinesa. A cultura, tudo o que você sabe sobre a China, veio do Imperador Amarelo. E, dentro disso, havia um taoísta. A alquimia era o ponto central disso, sendo capaz de absorver as riquezas. Chamamos isso de absorver as riquezas, que é captar os sussurros do universo e usar a si mesmo como o diapasão. Então, é a jornada do buscador. Você poderia referenciar isso potencialmente a um paralelo com o gnosticismo, uma jornada gnóstica onde as pessoas sabem quem são e são lembradas disso e tem o que chamamos de monólogo, não um diálogo, com a fonte de informação. Agora, meus professores que canalizo há 30 anos, são os diálogos que tenho, são facetas do que chamamos dentro do taoísmo de perfeição manifesta, que é o diamante. O diamante é perfeito, e olhamos para cada faceta como outra entrada nessa perfeição. E é exatamente isso que na informação da nova era, meus professores seriam chamados registros akáshicos, salões de mente. Outro amigo meu, Jules, chama isso de sistema Yugal. E claro,
sua própria oferta. Julie, como você chama sua fonte de informação? Espírito. Espírito, certo? Sim, sim. Desculpe, sim. O taoísmo é essencialmente uma identificação de todas essas diferentes facetas. Há um desdobramento disso onde o Tao Te Ching, conhecido no taoísmo, é uma transcrição de Lao Tzu, um dos meus professores que eu canalizo constantemente. Ele teve um momento com o universo, onde transmutou a informação, canalizou-a diretamente e criou as 81 invocações no Tao Te Ching. Eu transcrevi para a versão de 2024 e acabei de publicá-la. Chamamos de registro mágico. Cada verso é uma invocação, com 81 níveis, frequência, cor e forma específicas. É um mistério mágico, certo? As pessoas ficam nas nuvens, usando essas coisas. E então, você passa do registro mágico para o que eu ensino, os ritos taoístas, usando formas, cores e frequências para evocar a cura instantânea. Interessante. Tivemos um cara no programa chamado Tom Paladino. Ele é um cientista de energia escalar e energia de plasma. E ele esclareceu algumas coisas. Eu esclareci. Ele me informou sobre coisas que envolvem energia de plasma que vejo há muito tempo na minha mente. Ele disse que é aí que toda a cura acontece. E com você falando sobre as frequências, ele diz, tudo acontece no campo de plasma, e essa é a energia da fonte. É a energia que vem do Sol, da Lua, das estrelas e de tantas outras fontes. Quando utilizo a energia das células-tronco na cura, é o espírito agindo através de mim para auxiliar alguém em seu processo de cura. Ninguém cura ninguém, e isso vale para qualquer profissional de saúde, não é mesmo? Eu acredito que sim. Estamos ajudando-os a se curarem. E ele diz o quê? A razão pela qual vejo os vórtices é porque isso é energia de plasma. Dentro do vórtice, assim como um tornado, tem energia de plasma por dentro. E a propósito, há poucos minutos, a energia de plasma pode separar moléculas e juntá-las novamente em uma forma diferente. Ou seja, se você tem uma perna quebrada, a energia de plasma pode trabalhar nisso, desmontar e curar a perna, e isso pode ser em 1 nanosegundo, ou pode levar tempo para se integrar ao corpo. Quando você percebe que está levando tempo para alguém integrar uma cura em seu corpo, você acha que há um componente emocional em jogo também? E como você lida com isso? Sim, quero dizer, essa é realmente a base da medicina chinesa e acho que há muitas variáveis de processos védicos, sânscrito, hindu, uma espécie de realização desse tipo de sistema de cura. Mas, em essência, dentro da medicina chinesa, dentro da alquimia taoísta, realização taoísta, há uma emoção e uma virtude ligadas a tudo. E assim, quando você regula a emoção, você revela a virtude. E então passamos pelos primeiros 9 centros de energia dentro, que estão na estrutura do corpo físico, e você regula esses. E, através disso, há um ecossistema, os 5 elementos, os pulmões, o coração, o fígado, os rins e o baço, e cada um deles revela uma emoção para a virtude. E na maioria dos casos, as pessoas estão em excesso ou deficiência, dependendo de parte da jornada de vida deles. E isso vem na forma de pensamento, sentimento, uma emoção que é gerada. E então você cria esse aglomerado, essa perturbação, isso que meu querido amigo Martin, que é um monge budista, chama de dukkha, a distorção. E assim, isso é o peso que é transmutado na carne física. E então, potencialmente sim. A realidade é, eu não vou, se você quiser se referir a leis de qualquer coisa, se quisermos criar um princípio hermético, a lei da suposição, se você quiser colocar assim, que a base de evidências é esta, tudo é o momento presente.
Então, se você perceber isso, não importa o que a cura é agora, e se o processo de cura se prolongar, pode se tornar problemático para o buscador, o curado ou o curador, devido à resistência à ideia de dualidade. Essa resistência surge da distração causada pelo conteúdo emocional. Acredita-se ser este corpo humano o reflexo no espelho que define sua personalidade. No entanto, ao aceitar que não pertence a este corpo, o que pode te ferir? Nada. E então, eu concordaria absolutamente com você que o conteúdo emocional seria problemático e poderia prolongar a realização instantânea de alguém ou o retorno de quem são. E nisso há um efeito colateral. Você obtém uma cura física, mental, emocional, espiritual dessa realização. Sim, o conteúdo emocional prolonga potencialmente o evento instantâneo de alguém. Mas, na maioria dos casos, ao acessar isso, como vi com você, é feito semanalmente, diariamente. É agora. As pessoas experimentam, tipo, uau, não estamos por aqui para isso. Certo. Na minha experiência, sempre há um componente emocional ligado a qualquer condição médica antes de se manifestar. Uma vez que iluminamos onde começou o bloqueio de energia, como eu chamo, não precisamos reviver todo o drama e trauma. Chegamos à raiz, chegamos ao cerne. Em vez de descascar uma cebola camada por camada, vamos arrancá-la pela raiz e nos livrar de todo o resto. Tem sido minha experiência. Então, o corpo tem o potencial de se curar. E ainda assim, é sempre uma prerrogativa do espírito dessa pessoa, de permitir que a cura seja instantânea ou demore mais, exigindo cuidados adicionais como fisioterapia, mudanças na dieta ou cirurgia. Novamente, tenho visto o espírito agindo por meu intermédio para auxiliar na cura dessa pessoa. E parece que é isso que você está fazendo também. Sim, adoro ouvir. O incrível. Como sempre digo, há 1 milhão de maneiras de subir a montanha. Não há jeito certo ou errado, apenas existe. Quando todos alcançamos nossa própria realização deste momento presente, isso se traduz na mesma coisa. E ao mencionar as ondas escalares, é interessante. Tive o tom no meu canal, ainda não publiquei, mas é interessante porque você está olhando para ondas escalares. Mas eu só quero deixar claro para o público o que eu sei. Julie to Access e eu vamos além disso. Então, a mãe como tal não está no mesmo espectro eletromagnético quando falamos sobre ondas ou frequências, pois no taoísmo abordamos a cultivação do Dante do meio e praticamos essa alquimia energética. É chamado de morte de uma estrela, a ascensão da fênix vermelha e a revelação da energia do buraco negro, que é uma prática de cultivo que ativa o padrão fractal dentro daquele Dante do meio, que consiste em 81 câmaras que tem um efeito espiral no sentido horário. E então o Dante superior tem um efeito espiral no sentido anti-horário com 81 câmaras. E então o Dantian inferior tem o círculo, a forma completa, as 81 dimensões da mais profunda perfeição, que é o círculo, o ponto central de todas as coisas. Quando você funde esses dois juntos, obtém um processo alquímico que une o consciente e o inconsciente, ou, por outro lado, pode separar o yang do yin e mover o elétrico do magnético. E não chamo isso de truques de festa, mas ao fazer cargas elétricas nas pessoas, as faço ficar em pé, em um pano molhado no chão porque eu vou. É como colocar o dedo numa tomada e levar um choque. Quero dizer, não entro em tantos detalhes. É supercarregado, é como ser eletrocutado. Passei por treinamentos com mestres e yogis pelo Meiji mundo, e 2 deles têm tanta energia.
que carregam uma folha na mão para te tocar enquanto você está em um pano molhado ou até te fritar. Há um grande potencial energético. Nunca fiquei tão empolgado com isso. Eu me envolvo nessa prática de cultivo, mas não é a minha favorita. Prefiro assistir curas físicas, pois elas reiniciam e recarregam o corpo instantaneamente. É interessante que você fale sobre o vórtice que eu vejo com a energia das células-tronco. Sempre há um vórtice lá, mas eu também vejo. O que você acredita que seja? O que você estava se referindo ao mencionar uma espiral de energia ou apenas um círculo de energia? Para mim, parece a galáxia Via Láctea, girando assim. É diferente da energia do vórtice que vejo. Isso ocorre em outras. Curas, como a energia das células-tronco. Eu sempre vejo um vórtice. Aquela outra energia, eu também vejo muito, mas é diferente. Você acha que é isso que vejo com a mente? Absolutamente. Quero dizer, isso remete à estrutura do universo. E é por isso que as pessoas se referem à geometria sagrada, porque ela sempre vem nessa mesma forma. E assim, a quietude para um taoísta é o centro do tornado, que é a unidade, certo? Mas tudo tem esse padrão fractal e essa forma circular é a infraestrutura do universo. E você pode levar isso até uma partícula subatômica, até o redemoinho no topo da sua cabeça, até o Sol. Todos nós, sem exceção, compartilhamos a mesma característica, o padrão fractal invariável. Se observado em diferentes escalas, ele se manifesta de várias maneiras e formas. Essa é a essência fundamental que permeia o universo. O interessante também, filho, é que quando alguém está morrendo, tenho 12 fases de transição com anjos, entes queridos falecidos e animais de estimação, espíritos ao redor da pessoa que está morrendo. Sempre há um vórtice que se forma no final. Fases. Começa por volta da fase 9. Essa tem sido minha experiência. Quando observo, é assim que o espírito se separa do corpo, passando por esse vórtice. No meio do vórtice que você mencionou, onde tudo está parado, e é um só. Isso é parte do. Isso é alquímico? O que está ocorrendo? Foi um processo alquímico. Então, tive a grande sorte de testemunhar transições também. É realmente interessante observar o que algumas pessoas chamariam de chakras, nós os chamamos de dantians. Eles se desligam e o espírito começa a se separar da carne física e se move através daquele, o que você perceberia como um portal entrando em uma dimensão superior. Em alguns casos, dependendo de qual é a jornada daquela pessoa ou como estão operando dentro de sua encarnação, você terá uma visão diferente. Isso pode ser problemático, porque você pode potencialmente ficar preso à Terra dependendo das suas circunstâncias. A essência do taoísmo é que tudo se assemelha a um fole, contraindo e expandindo. É importante lembrar ao buscador que o ser humano não segue esse padrão. Ao se identificar apenas com a carne humana, limita-se e se afasta da verdade. Isso impede o acesso à imortalidade, que é a verdadeira essência de cada um. Portanto, o principal objetivo de qualquer buscador taoísta é prolongar a vida para elevar a consciência, alongando os telômeros e aumentando a longevidade. Ou como meu amigo James Tierney diria, consciência espiritual, porque sinto que é meio problemático. Ele destaca que há essa corrente contínua, meio que como subjacente de separar alguém, mas é uma distração, ao chamar isso de consciência ou agência consciente. Perdemos o ponto onde estamos nos identificando como humanos. Esse é o grande erro. Quando você quer subir de nível, é meio que o segredo. A maior falha do segredo foi perguntar ao indivíduo quais são seus valores. E claro, se você não está no momento presente, que é nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhuma coisa, como adquirir essa ressonância? Porque está olhando para seus valores, está se separando.
Está se identificando. Faz sentido? Faz sentido, sim. Certo, mudemos de assunto por um momento. Vamos para algo que seja... Não, tipo, isso está muito acima do meu nível salarial aqui. Você foi criada em uma religião específica ou vem de uma família espiritual? Obviamente você vem de fora, fora da América. Sim, sei de onde você é, mas conte para todo mundo. Fale sobre sua família e como entrou nisso, sabe? Esse lance de Down. Adoro que me ensinou isso hoje. Sim. Então, sabe, acho que se lembrar. Vindo de uma família monoparental, criado por uma feminista radical, fruto de um estado meio delirante dos anos 70, as coisas mudam. E então, eu tinha mais uma visão sobre a natureza feminina, o divino feminino, a intuição. Essa energia yin, devido ao meu ambiente, pois passo a maior parte do tempo com mulheres. Acho que isso criou uma conexão e lembrança de quem fui em vidas passadas. Mas isso evoluiu. Não fui realmente motivado por um estado espiritual específico. Tinha um intelecto muito alto, de alta gama. Assim, era um top 1% academicamente inclinado, super cérebro. Passei a maior parte da vida. Hoje, eu não sei sobre isso, mas passei a maior parte da minha infância afastando trogloditas, neandertais, pessoas que potencialmente não entendiam o propósito de sua presença. E eles não conseguiam entender como esse garoto era tão inteligente e não fazia nada além de olhar por cima do ombro deles, porque eu estava constantemente sendo verbalmente, fisicamente, assediado quando criança. E é aí que eu destroçava as pessoas, verbalmente, porque elas tentavam descontar seus problemas com a mamãe e o papai, depois que a mãe delas bebia uma garrafa de bourbon na noite anterior, espancava a vida delas. E então, elas vinham para a escola e pensavam, como eu vou desabafar isso? Ah, esse cara, preciso surrá-lo para me sentir melhor. Ele é esquisito, mas a vontade, minha essência era, nunca recuei, eles não entendiam. Então, em certos momentos da infância, de 8 a 10 crianças me espancavam. Quero dizer, fazendo coisas horríveis. Bullying, inaceitável hoje. Acho que cresci com as pancadas. Aos 10 anos, busquei algo mais físico. O livro A Educação de um Fisiculturista, de Arnold Schwarzenegger. Pensei, preciso convencer alguém com minhas palavras, o mais poderoso, sentindo a ressonância. Mas também precisava me sentir ancorado, incorporando o superpoder que descobri ter. Então comecei a praticar musculação e levantamento de peso, e aos 16, 17 anos, pesava 85 quilos e competia com 4% de gordura corporal. Levantava pesos absurdos e, intuitivamente, comia uma refeição por dia, ficando mais forte. Agora as pessoas começam a entender, do ponto de vista do sistema nervoso, neurologia, nutrição, o poder do que chamamos no taoísmo de descanso, que alguns chamariam de jejum. Estava muito familiarizado com a nutrição desde jovem e usei isso ao longo dos anos, como elemento crucial. Dentro do taoísmo, a ressonância ideal é uma refeição a cada 2 dias, e você se sentirá como se tivesse tomado 20 xícaras de café. Super-humano. Isso me levou a passar a maior parte da adolescência desenvolvendo essa habilidade, mesmo sem crenças religiosas. Em um momento, levantava pesos absurdos, agachamentos e levantamentos terra, de 500 a 700 libras. Uma voz na minha cabeça dizia, você deve encontrar mais. Pensei, o que isso significa? Eu tenho escutado outras vozes, acho. Por que não? A meditação. Naquela época, meditação era coisa de Hare Krishnas e esquisitos. Daquela era em que, sabe, estávamos saindo de, aceitar, sabe, os Beatles e o Submarino Amarelo e todo aquele lance de LSD. Entrando, sabe, nos anos 70 e 80, onde, sabe, isso é, sabe, excesso. Sabe, é hora de entrar na corrida dos ratos e, sabe,
Hollywood e americana e todas essas coisas, mas havia muito disso. Me deixou vazio. E eu ainda estava perseguindo essa coisa física, e então eu ouvi aquela voz. Eu pensei, ok, meditação parece estranha. Eu pego as coisas, esmago, jogo por aí. Isso é o que eu sei fazer bem. Acho que não sei o que é ficar parado. Essa foi a definição que me deram. Fique quieto na mente, apenas acalme tudo. Agora, pouco eu sabia que fazia isso a vida toda. A habilidade de ser míope e focar, e literalmente, focar como um laser para criar o que eu quiser e em um ritmo super-humano. Então, essa voz disse, vá e encontre a meditação. Eu fiquei tipo, eu não sei. Então encontrei um tipo de brinde em um centro comunitário. Cheguei numa área pobre, onde uma mulher magra como um palito parecia ser uma grande mestre. Me vi como um gorila tentando fazer a posição de lótus, com dores nas costas. O barulho lá fora era intenso, pois estávamos em um centro juvenil na favela. Arrisquei minha vida para chegar à porta da frente, ouvindo ambulâncias, cachorros e outros sons estranhos. Estou pensando, isso realmente não vai funcionar para mim. Estou ali sentado, olhando ao redor da sala. Tem meia dúzia de desajustados, apenas mendigos. Não pode ser. Somos todos mendigos. Estamos tipo, aqui uma esmola. Você vai me ensinar a meditar? Olho ao redor da sala, pensando, sou apenas um desses esquisitos como o resto. Quero dizer, ok. E então essa mulher diz, agora, quero que você ouça minha voz. Estou tipo, ok, tenho, cachorros latindo, gritos, toda essa loucura. E estou pensando, isso não vai funcionar. Eu não sou tão esquisito quanto o resto desses esquisitos aqui, mas é de graça, certo? Então estou tipo, agora ouça minha voz. Quando você ouvir minha voz e eu parar de falar, tudo vai desaparecer. E eu estou tipo... Assim como esse efeito hipnotizante que estamos tendo, a carga que você está recebendo. Então, ao dizer isso, ela ficou em silêncio. Eu olhava para ela e ela estava tipo... Eu estava tipo, não sei o que é isso, mas é a coisa mais poderosa que já acessei na minha vida. Esqueça os pesos. Esqueça esmagar coisas. Esqueça. Eu parei. Não sei o que é. Tempo, som, tudo era instantaneamente agora e eu pensei, estou descobrindo algo agora. Claro, isso teve um efeito profundo. Foi como, provavelmente, o equivalente de alguém a um LSD, a experiência do psiconauta, porque foi tão visceral e foi tão agora que eu pensei, cara, se você pudesse ligar e desligar as coisas assim, isso é insano. Na semana seguinte, fiz uma aula de canalização e canalizei Laozi pela primeira vez. Acessei Laozi instantaneamente. Naquela época, o professor tinha 60 anos de experiência em canalização. E ele ficou tipo, o quê? Ela ficou tipo, sério? Vamos direto para um dos professores mais importantes de todos os tempos, né? E ele ficou tipo, por que você? Por que você, esse macaco crescido que vem até mim, como se estivesse procurando migalhas, achando que vai encontrar algo? E eu estou fazendo isso há 60 anos, e de repente você entra aqui e puf! E, quero dizer, todo mundo na aula ficou. Eu tinha tanto que é uma coisa visceral, mas quando eu canalizo ele diretamente, e estou sempre em sintonia com ele e conversando com ele a cada segundo, e a maioria das coisas que saem da minha boca, se são altamente, de alguma forma, inteligentes, não são minhas. Então, com certeza, elas vêm dele. Mas além disso, é como? As pessoas da turma estavam, tipo, usando gravetos e marshmallows, assando seus marshmallows, porque eu estava transmitindo tanto calor e energia da presença dele, e isso acontece agora toda vez que eu canalizo ele. Sempre que faço canalização individual, ou qualquer outra coisa, tem sido assim, por 30 anos. Então eu passo disso, e depois tenho esse evento onde estou começando meu treinamento, e a primeira coisa que experimento é, sabe, estou fazendo literalmente um ritual específico de cura à distância. E isso é meio que uma coisa onde é tipo, faça isso, isso e isso. Você tem isso. Tipo, você marca no gráfico. Agora eu tenho. Atribuo isso a olhar tudo pelo valor de face. Eu simplesmente aceito, certo? O momento presente. Agora entendemos. É como, o momento presente. E então eu terminei esse programa. Enfim, naquela época havia telefones de discar.
Meu amigo me liga e diz, olha, não posso te encontrar hoje. Torci o tornozelo. E eu fico tipo, isso é decepcionante. Enfim, nos vemos na próxima semana. Fico tipo, uau, espera aí. Ela diz, o quê? Eu digo, deixa eu tentar. Estava aprendendo hoje, na aula. Deixa eu. Isso é cura à distância. E ela pensa, sério? O que é isso? Deixa eu tentar. Qual é o pior que pode acontecer? Nada. Então eu disse, o que vou fazer agora é passar por esta lista de verificação na minha mente e no final você vai me ouvir repetir uma inca, o que eles chamam de encantamento, e vamos ver o que acontece. Porque eu estou tipo, bem, olha, isso vai acontecer. De qualquer maneira, então, eu passo pela lista e depois termino com o encantamento e ela fica, você pode se apressar? Porque seja lá o que você está fazendo, não está funcionando. Então por que não nos encontramos na próxima semana? E ela diz, ok. E eu digo, espera aí. E agora vou fazer o encantamento. Ele vai curar, 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 curar. E depois, quando eu ouvir o quê? Que porra é essa? Tipo, ela gritou pelo telefone e eu fiquei, o quê? O quê? O quê? Meu tornozelo encolheu diante dos meus olhos. E agora estou de pé nele, sem dor. Pensei, você está cheia de merda, cheia da velha merda, cheia disso. E ela disse, não estou brincando. Estou falando sério. Fiquei tipo, sim, claro. Eu dirijo até a casa dela. E ela corre até mim. Ela estava na casa da mãe dela, certo? Então, ela corre até mim, me abraça, e eu penso, o que está acontecendo? A mãe dela é como de um filme de Hollywood. Muito rica e não acredita em médicos. A diversão dela consiste em uma garrafa de vodka e um maço de cigarros. Já na casa dos 70, ela vive do seu jeito. Só quero ter dinheiro. Não me perturbe. Farei o que bem entender. E lá está ela fumando, não é mesmo? Naqueles dias em que inalar fumaça de segunda mão era divertido, sabe? Ela está fumando, a filha me abraça, e eu penso, o que está acontecendo? Mostra uma Polaroid de antes e depois. Polar. O que é isso? Polarizada é. E eu penso, isso é surreal. E eu penso, não sei, ainda sou. Sou cético. Penso, não. Olha, uma semana atrás eu estava levantando pesos. No minuto seguinte, sou tipo um guru iluminado. Parando som e tempo. Eu não sei, isso é demais. E a mãe está tipo... Sempre soube que você era um curandeiro. E eu fico tipo... Do que está falando? Eu sabia que você era um curandeiro. E eu fico tipo... Agora, essa família se aprofunda em todo esse tipo de... sistema de crenças esquisito. E eu fico tipo... Tudo bem, acho que preciso de um tempo. Tenho que ir. E ela diz, você pode ir, mas quero que volte em alguns dias, porque tenho algo errado com meu pé. E eu fico tipo, ok. Você já ouviu falar de um médico? Não. Você vai dar uma olhada nisso. E eu fico tipo, o que eu vou fazer? Escuta, tudo bem? Eu tinha a namorada. Vou acalmar a mãe? Claro, tanto faz. Claro, tanto faz. Eu apareço lá, e tipo, ela está com a barriga inchada. Ela senta nesse tipo trono real. Todo mundo paparica ela, diz o que ela quer ouvir, e ela está fumando, bebendo sua vodka, e ela está um caos. Quero dizer, um caos. Ela coloca o pé no banquinho com uma meia, dizendo que está doendo. Pede para eu dar uma olhada, e eu concordo, me abaixando em seguida. Ela não consegue ver nada além da barriga. Está sentada lá, ofegante. E eu tiro a meia. Decido agir. Em minha mente penso, caramba, isso parece um pé gangrenado. Deveria ser amputado. Não sou médico, mas eu só sei que já vi filmes de terror, e isso me assusta. Estou surtando. E eu fico tipo, ó. E ela pergunta, como está indo aí embaixo? Eu fico tipo, na minha mente eu penso, sério? Precisamos levá-la para o carro agora, levá-la ao hospital, o mais rápido possível. E Latsu entra com charme. Eu já me conectei com ele. Não estamos. Eu fico tipo, o quê? O que você acha que estamos fazendo? Você vai testemunhar uma cura. Eu fico pensando, o que você quer dizer com eu vou testemunhar uma cura? Sobre o que você está falando? Minha mente está a mil com tudo isso estranho acontecendo. Estou perdido. E ele pergunta, você vai testemunhar uma cura? Sério? Ok. Estou dialogando com ele e me pergunto, o que está rolando lá embaixo? Fico pensando. Estou falando com esse morto. Praticamente. E então,
No minuto seguinte, literalmente, Julie, em 40 minutos, aquela carne gangrenosa volta a ficar rosa. E eu fiquei tipo, eu estava convencido naquele momento. Meu hobby era, eu tinha essa cena onde eu aquecia, tipo, cistos sebáceos, levantava-os até a pele, fazia-os estourar e depois selava de novo. E esse era, tipo, meu hobby naquela época. Eu pensava, isso é coisa louca, cara. E é divertido. É, tipo, muito divertido. E você entra na assinatura energética disso. Depois, em cerca de um mês, tive essa mulher com um tamanho de melão. Tipo, o quê? Uma infecção que parecia uma bola de futebol no peito dela devido à amamentação. E quando cheguei até ela, nós vimos aquela coisa borbulhando, expandindo sua carne, 1 litro de pus saindo, e então se fechou diante de nós e ficamos chocados. Isso é, quer dizer, eu estava fisgado. Eu tinha o cachimbo espiritual. Essa foi minha jornada. Foi isso. E assim, incorporado nisso estava o taoísmo, que veio de Lao Tzu. E então, ao longo destes últimos 30 anos, tenho ensinado às pessoas os funcionamentos internos da alquimia interna e energéticas. Essa tem sido minha entrada suave em o que perceberíamos como realidade, eu acho. Não sei. Você e eu estamos acostumados com isso. Suave. Eu não acho que haja algo suave nisso. Sim, eu acho que é. É. Eu adoro as histórias. Meu Deus, não dá para inventar isso. Sim, eu sei, e eu digo isso sempre. Como eu invento essas coisas? E é com pessoas que nós. Bem, você conhecia um pouco a mãe da sua namorada, mas geralmente é com pessoas que não conhecemos e não sabemos suas circunstâncias, e não sabemos o que elas passaram nesta vida, muito menos em vidas passadas. E o que está acontecendo agora? Estamos apenas sendo apresentados a um conjunto de fatos conforme são descritos e então estamos testemunhando tudo acontecer energeticamente. É fascinante e muito divertido. Eu sei que você também acha divertido o que surpreende as pessoas. Porque pensam que tudo é tão sério. E espíritos puro amor. Devemos nos divertir ao fazer essas coisas. Por isso eu digo Isso faz as pessoas rirem. E agora eu sei por quê. Estou dizendo para você. Certo, deixe-me ver o que mais eu tenho para você. Eu tenho tantas perguntas. Aqui está uma. Você é uma sacerdotisa, ordenada, detentora da linhagem da 66ª geração e da 126ª geração de taoísmo. O que diabos isso significa? Isso significa que passei por processos de ordenação e treinei em um caminho desestruturado, monástico. Através disso, você se torna um buscador, depois um discípulo e, por fim, um sacerdote ordenado. Esse processo ocorre ao longo de vários anos, dependendo de cada caso. Normalmente, se eu ordeno alguém, já que sou sacerdote, é normalmente um processo longo. E a maioria das pessoas desiste nos primeiros 12 a 24 meses, porque o que é necessário para se encontrar não é necessariamente o que elas estão procurando. Elas estão procurando uma solução instantânea e você quer ter certeza. E uma coisa que eu realmente aprecio em você é que você sabe quem você é. E eu acho que muitas pessoas, quando entram no jogo da cura, e eu vou chamar de jogo porque isso o torna divertido, é que elas perdem de vista o fato de que estão tentando se distrair do fato de que têm uma miríade de problemas próprios que ainda não foram resolvidos. E se você não pode se curar primeiro, torna-se problemático se você assumir a questão de encontrar essa ressonância, trazendo para outra pessoa. Eles se tornam muito separados. Quando se separam, o indivíduo assume todas as características de seu lixo e vice-versa, a armadilha dos curandeiros, em 2024. Notei isso nos últimos 30 anos, fazem disso sobre si mesmos. Sou a próxima vinda de Jesus. Sou o Messias, o curandeiro. Torna-se problemático. Então, eles assumem todas as características físicas. Assim, os massoterapeutas, os trabalhadores da luz, todos dizem, estou exausto, estou canalizando, estou exausto. Não, tenho mais energia. Quanto mais me envolvo, como você. Por que não acessamos nossa energia vital, mas sim a fonte?
Dentro dessas linhagens, há processos, habilidades são desenvolvidas e se torna ordenado. A partir disso, incorporo rituais e treinamentos, ensinando práticas de alquimia interna. Elas são enriquecidas pela fonte direta com meus professores. Posso afirmar com segurança que ninguém no mundo ocidental pode ensinar práticas de alquimia taoísta interna melhor do que eu. E é a coisa real, não o lixo fragmentado que parece estar flutuando pela internet. E tem sido muito tipo é como se fosse. Você nunca encontrou uma fonte direta para cultivar. Alguns chamam de fagin, uma substância adquirida ao ativar o corpo energético, a infraestrutura. E você pratica Nigong, poder interno, usando Nidan, alquimia interna, cultivando uma substância sem dúvidas. Você sabe exatamente onde vai, o que é, como acontece, o que você faz com isso. E você pode literalmente movê-lo como ícones na tela de um computador, como deve ser. Você precisa ser muito claro. E, quero dizer, saber quem você é, saber para onde está indo, é uma das coisas mais profundas que, como curador ou alguém que busca ser esse ponto central que lembra às pessoas quem elas realmente são, é realmente a essência mais importante que você poderia incorporar, é isso. E a maioria das pessoas não está lá e você sabe disso. A maioria vai considerar. A ressonância que Julie e eu trazemos como excessivamente confiante e meio arrogante. Você sabe demais, é excessivamente confiante. Não. É só o agora. E o que ocorre é que isso gera uma resposta no buscador sujeito à dualidade, elevando suas questões. Falamos sobre suas emoções e eles apontam para nós dizendo: sou deficiente por sua causa, e não é verdade, tem a ver com a ressonância ser tão alta. Você ou incorpora ou se quebra parte do que a energia faz. Isso faz você lembrar. E quando você lembra, de repente, essas coisas se apresentam, que é a ilusão do conteúdo emocional. Isso faz sentido? Faz sim. Eu conversei com várias curandeiras e fui entrevistada em muitos programas como o seu. Elas dizem que estão exaustas no final do dia. Eu disse que preciso descarregar para voltar à minha vida normal, fazer o jantar e lavar a roupa, tirar o lixo e coisas assim. Mas é energizante e é tão divertido e traz tanta alegria. E nas minhas aulas eu digo aos meus alunos, e vou ficar ansiosa para saber se você faz o mesmo. Eu digo, isso é 10% técnica. Isso é 90% transferência de energia, de mim para você. Fazemos ao longo do tempo. E sim, eu dou aulas, e temos slides e discussões e tal, porque o que mais vamos fazer por 2 dias enquanto estamos juntos, enquanto você se acostuma a nadar na alta vibração? E as pessoas acham isso difícil de entender, só por causa de como todos fomos educados. Você sabe, você memoriza algo, repete numa prova, e nos preocupamos se acertamos ou não. Tem sido minha experiência, e é isso que eu ensino, e adoraria ouvir sua opinião sobre isso. Assim que você entra no medo, você sai do alinhamento com o espírito, porque o medo é uma vibração baixa, e o espírito não se comunica nos canais de me sinto péssima, porque a vibração é muito baixa. Você concorda? 100%. O que as pessoas precisam entender é que se você está emocional, está sugestionável. Isso significa que, se está emocional, está inconsciente. Para estar consciente, em unidade com tudo, se está pensando, não está sabendo. Se está sabendo, está sentindo. Baseado em evidências, autoevidente, e aí termina. Toda a semântica do aprendizado, nos meus ensinamentos, em um dos meus professores, Jada Emperor, ele lembra que se precisa aprender, não sabe. Se você sabe, não precisa aprender. E então, sempre que você está comigo ou com a Julie, estamos ajudando você a lembrar. E então, o aspecto humanístico eles entram nessa nova realização, com essa condição humana. E a condição humana é que o que você começa, você deve terminar.
Então isso é o que chamamos de ação hétero do ponto de vista psicológico. Quando você começa algo, é preciso ter. Você precisa ser capaz de racionalizar isso dentro do intelecto em vez de aceitar de forma intuitiva. E quando você faz isso, esse ponto central é aqui, a versica, que também é o uji, a diferença entre consciente e inconsciente, inteligência e intelecto, ou intuitivo. É esse ponto central. E então, você cruza para a quietude, e então se funde como um só. E o que você faz é trazer essa energia. Você traz o cara. Para todos os meus veteranos e alunos que assistirem a esta entrevista, eles sentem a autenticidade da sua presença. É uma ressonância que não pode ser manipulada ou falsificada. Muitas pessoas fingem as coisas, seguindo o clichê de fingir até conseguir. Isso lembra os clichês de Hollywood, mostrando essa necessidade. Você precisa começar de algum lugar. Sua intuição está dizendo, venha encontrar a Julie e a luz do sol. Isso é ótimo. E então, a partir daí, você vai lembrar da ressonância que trazemos ao olhar para essa realidade. Onda de luz, partícula para matéria. Essa é a soma de todas as coisas. É apenas um espectro de luz. O que fazemos é, a partir desse espectro de luz, sua atenção, intenção cria energia, um aglomerado, um pensamento, sentimento, uma emoção. Essa energia tem uma vibração. A vibração tem uma frequência. A frequência, se você obtiver e mantiver essa frequência, ocorre a ressonância. Uma vez que você alcança esse estado natural, como Julie faz, é como um boom, você está lá. Isso é uma forma de maestria, suponho, conforme você mesmo admite. Ao refletir sobre sua evolução, houve um período em que você se desenvolveu até chegar a esse ponto. Esse processo pode ter levado minutos, dias ou semanas, mas houve uma progressão significativa. Mas essa palpabilidade é incomparável, e é aí que eu encontro essa substância de que falamos. No taoísmo é o Qi, no hinduísmo é o prana, em outros sistemas de crença é Deus, universo, Buda. Seja o que for, você saberá que está presente, e isso vai alterar este momento agora. E é nessa parte que não somos lugar, pessoa ou coisa. Somos apenas o agora, e estamos ausentes de título. Passamos do que eu chamo primeira pessoa, terceira pessoa, nenhuma pessoa. Quando não é pessoa, você se realiza evidenciando sua capacidade de transmutar algo, ao trazer a energia, como Julie diz, para a realidade 3D do que você chama de High Five, o 5D. Fora deste espectro eletromagnético, é diferente. Vida diferente. Mais duas perguntas antes de terminarmos. Como sabes, podemos conversar por horas e parece que passaram apenas 5 minutos. Sempre que nos encontramos, eu digo, espera, temos que seguir o plano, pois nosso tempo está acabando. Existe diferença entre oração e meditação ou são a mesma coisa? É a reverência que você traz. É a personificação do que isso significa. E se olharmos para isso pela, você sabe, simplicidade de, você sabe, uma lente do modelo científico que você mencionou, então vou usá-lo para o seu público. Você tem essas letras, símbolos, números infundidos, embutidos na sua própria partícula subatômica, expressão de uma cadeia de DNA que você identificaria que está dentro de você. Esse é o efeito visceral. Por isso as pessoas se voltam para as escrituras e as palavras. Isso é antigo, enraizado na compreensão antiga e na infusão dos buscadores encontrando isso. Assim, a oração na meditação é você evoluindo. Em minha opinião, a meditação é um ponto de partida para perceber que você tem escolhas além do momento presente. A oração é como sua fonte secreta. Subir de nível, tomar essa habilidade de estar consciente, encontrar o ponto de foco e transmutá-lo em uma experiência visceral, auto-evidente.
Eu tive a oportunidade de conversar com o padre Sean Oliara, PhD, um padre irlandês aposentado, que compartilhou sua visão sobre oração e meditação. Ele descreveu a oração como uma forma de comunicação com Deus, enquanto a meditação seria mais como um download de informações. Segundo ele, a oração envolve uma troca de diálogo, enquanto a meditação consiste na recepção de insights divinos. Essa interpretação ressoa com você? Sim, claro. O objetivo final de um buscador taoísta é passar de um diálogo para um monólogo. É quando todas as coisas são realizadas. Então, depende da reverência, validação e significado para o buscador individual, o que aquele roteiro, aquela oração significa. Mas há um ponto de partida. Há uma semente inicial que é o método da meditação. Ela direciona sua atenção para algo além da sua realidade, a oração. Uma vez cultivada, se torna uma experiência palpável, que pode abrir um portal para um diálogo. E ao perceber esse diálogo, surge um portal para o monólogo. É aí que as coisas, o segredo acontecem. É agora. Certo. Última pergunta. Por que encarnamos? Veja, isso é muito interessante. 2024 chegou e todos estão perguntando a Laozi. Laozi, o que está acontecendo? E ele é um pouco travesso, mas sua resposta foi simples. Imagine que você é como um grão de areia, perguntando à praia, o que vamos fazer hoje? Volte para a praia e se realize. Para muitos é tipo, caramba. Para mim é tipo, cara, parece que sei do que falo. Uau! Porque essa conexão é o começo e fim de tudo. E o que a maioria das pessoas tende a meio que se perder é. Sabe, como posso dizer? Eles separam e não percebem que o agora é tudo. Começo, fim, tudo. Mas precisa de um método para cultivar. Certo, interessante. Eu só sou uma das suas maiores fãs e estou tão feliz que você está na minha vida e só queria deixar as pessoas ver sua fabulosidade. O que acha dessa palavra nova? Bem, obrigado, amigo. Então, como as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Ok, você pode me encontrar na experiência Way 126, onde você pode acessar meus livros digitais. Isso inclui a transcrição do Tao Te Ching, um registro mágico e sempre um ponto de partida. Estou disponível nas redes sociais, Way 126 e nos podcasts Consciência do Caminho, presentes em 20 plataformas no YouTube. E sabe, eu desenvolvi aquele app que mencionei, talvez sim ou não, mas de qualquer forma, ele vai te ajudar bastante a começar. E eu gosto de usar isso como, sabe, você pode fazer, se não fizer nada, além de passar as primeiras 9 semanas envolvendo e sincronizando seus 9 centros de energia, porque é isso que ele faz. Ele sincroniza seus centros de energia. E, sabe, o efeito colateral geral disso é que você tem João Silva, o zelador, dizendo: eu me curei. Eu curei meu cachorro. Eu recebo advogados e contadores dizendo: como? Como eu tinha hemorroidas? Sumiu. Tudo o que fiz foi sentar e ouvir isso. E isso simplesmente, me centrou completamente, porque é tudo energia, frequência, vibração, e então, trazer isso para uma oferta digital torna palpável. Para aqueles que buscam, costumo aconselhar: invista 2 meses neste aplicativo e desenvolva uma habilidade. Durante esse período, estará gerando informação, energia, conexões neurais mais eficientes e ajustando sua rede neural.
Essa capacidade de repetição instantânea será sua para sempre. Em 2 meses, domine suas emoções. Não permita que elas controlem você. Em 9 semanas, você se tornará mestre desse processo. E se você se afastar disso e nunca mais usar, terá uma habilidade para a vida toda que nunca te deixará. Eu dou exercícios para medir seu desenvolvimento diariamente, para que não pense: estou gastando 27 minutos por dia. O que estou ganhando? As pessoas dizem: espere alguns meses. Você começará a flutuar e falar com anjos e fadas. Na primeira vez que usar este app, você poderá testá-lo. Sempre brinco com as pessoas. Saia e crie conflito. Depois que você terminar a primeira sessão, vá e, se envolva com alguém. E eu digo: estou brincando, mas você vai. A maioria das pessoas, o que elas fazem é entrar em uma experiência e obter uma sincronização incrível, que é um reset, o retorno a quem elas são. E o que acontece na maioria dos casos no mundo digital? Elas vão e fazem a coisa e dizem: estou tão relaxado, e saem do quarto depois de terminar o app, seja qual for, e então um dos filhos corre até elas e diz: estou com a fralda suja, e as contas precisam ser pagas, e minha esposa diz que estou atrasado para o jantar, e a vida deles desmorona. Isso é auto-evidente. Você pode mover esse estado emocional como um ícone na tela do computador e jogá-lo no canto do quarto. Dizer para ele sentar, virar e fingir de morto. Essa é a maestria. E esse é o observador. Maravilhoso. Pessoal, é isso por hoje. Enviando amor de Alabama e de Nevada, onde filho é filho. Obrigada por se juntarem a nós. Que conversa incrível. Obrigado. Continuaremos em breve. Sim, estou ansioso. Tchau, pessoal. Tchau. Para aprimorar sua jornada espiritual, clique em um dos vídeos abaixo. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar com familiares e amigos.